Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre essa matéria do Globo aqui, que o UOL falou também aqui. O professor citado em voto do Fux, o senhor Adam Pravorsky, teria dito que a anistia de Bolsonaro seria um desastre. Tá vendo como é que o Fux votou errado? Porque o professor que ele citou no voto dele tá dizendo que seria errado. Detalhe, o professor é esquerdista pra caramba. E a citação que o Fux fez dele não foi nada fundamental, foi só no preâmbulo do voto dele. Eu vou falar para vocês, isso aqui é muito engraçado, porque isso aqui denota o quão a imprensa está tentando desqualificar o voto do Fux, o quanto o voto do Fux doeu nesse pessoal. É o que eu falo para vocês, eles estavam esperando o consenso social. Não, agora acabou, o Bolsonaro foi condenado, o Bolsonaro golpista, está definido, acabou, não vai ter mais Bolsonaro não sei o que lá. E eles estão vendo agora que isso não vai acontecer, e um dos motivos pelos quais isso não vai acontecer, não é só esse motivo não, tá? Isso não aconteceria de qualquer forma, mas o voto do Fux foi algo que dinamitou essa coisa toda. E aí eles estão se vendo na necessidade de dinamitar o voto do Fux, de tentar jogar contra o Fux, né? Isso é uma coisa, primeiro, que é uma coisa baixa, e segundo, que denota um certo desespero, né? Porque eles conseguiram o que eles queriam, condenaram o Bolsonaro a 200 milhões de anos, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, muito interessante isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Xi Jinping, Nômade Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Anistia Bolsonaro seria um desastre, encorajaria novos golpes, diz o cientista político Adam Pravorsky, que segundo o UOL aqui, ó, que teria sido citado por Fux. Não, porque Fux citou ele no voto, dando a entender que o voto do Fux foi baseado na opinião do Adam Pravorsky, né? O que não é verdade. Aqui, ó, tá aqui o voto do Fux. O único ponto que ele cita é isso daqui, ó. Inicio análise pelo bem jurídico tutelado por essa norma penal, incomento qual seja o Estado democrático de direito. O professor de ciência política da Universidade de Nova York, Adam Pravorsky, esclarece que a palavra democracia possuía uma conotação negativa até muito recentemente, tendo inclusive seu uso desaparecido ainda na Roma Antiga. E é verdade, para quem lê Sócrates, Platão, né, Aristóteles é que criticava muito a democracia, né? Ele criticava a democracia, era uma porcaria. E realmente a democracia deixou de ser usada como termo, né? Mas depois ela voltou à tona justamente com a Revolução Americana, né? E aí depois ele fala aqui que não, que no final das contas isso se tornou uma coisa muito importante. O conceito de democracia evoluiu gradualmente para se tornar uma nova construção que elevou a liberdade de valor político mais importante e prosseguiu para afirmar que esse valor somente pode ser alcançado por pessoas que forem governadas pelas leis que elas mesmas determinam e às quais sejam igualmente sujeitas. Então, o que ele está falando aqui é aquilo que eu falo para vocês. Para você ter a democracia, você precisa ter o governo pelas leis. Se você começa a romper as leis para salvar a democracia, que foi o que o Alexandre de Moraes fez, o Alexandre de Moraes rompeu o direito do juiz natural, a iniciação por ofício de processo, no caso do inquérito das fake news, e mais um monte de coisa. Se você começa a romper as leis para de salvar a democracia, você não está salvando a democracia, você está quebrando a democracia. A democracia é o império das leis, as pessoas precisam estar sujeitas às próprias leis que elas colocaram, né? A figura do, entre aspas, herói, o salvador da democracia, que o Alexandre de Moraes gosta de vestir, é sempre um tirano. Por quê? Porque está embutido nessa ideia que ele distorceu as leis para salvar a democracia, né? Lógico, senão não precisava ser chamado de salvador da democracia, né? Então aqui, ou seja, essa foi a citação que ele fez do cara aqui. Isso aqui não é que dê a base para toda coisa, mas coloca uma coisa muito óbvia que é, olha só, se você rompeu a lei para condenar Bolsonaro, você está dando um golpe, não tem outra forma de dizer isso, né? Enfim, e aí o Globo coloca aqui a entrevista dele e de novo, o cara é esquerdista, então evidentemente que ele achou lindo a condenação de Bolsonaro e coisa e tal. Então ele fala aqui, ó, qual o significado do julgamento de Bolsonaro para a democracia brasileira? O que impressiona no julgamento não é apenas que Bolsonaro foi condenado, mas os oficiais militares de alto escalão também o foram. Isso é inédito no Brasil. E as Forças Armadas estão em silêncio. Sim, senhor Pravorsky, porque as Forças Armadas fizeram uma merda lá em 64 de assumir o poder, mas elas aprenderam. Felizmente, eu espero que os juízes aqui do Brasil também aprendam que a democracia não precisa de salvadores, porque as Forças Armadas fizeram o golpe em 64 exatamente para salvar a democracia. Pode
Pode procurar. A manchete do Globo no dia seguinte, não, a democracia está salva, os generais agiram e salvaram a democracia. Sempre que alguém fala em salvar a democracia rompendo as leis, está automaticamente dando um golpe. É o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui também. Mas é lógico, o cara é esquerdista, ele tá mergulhado na bolha da esquerda lá dos Estados Unidos, que acha que Bolsonaro deu um golpe mesmo, tentou um golpe mesmo. Cadê o golpe? Cadê a tentativa de golpe do Bolsonaro? O julgamento mostra que Bolsonaro não sai impune e que sua base de potencial de apoio para desestabilizar a democracia foi desativada. Ele nunca ameaçou a democracia, ao contrário. Muita gente critica Bolsonaro exatamente porque ele ficou jogando das 4 linhas da Constituição no que ele está correto. Eu não critico ele por isso, ele estava correto nisso daí. Mas o pessoal está vendendo a ideia de que que ele tentou dar um golpe, coisa e tal. As Forças Armadas não vão desempenhar um papel político. Não vão, e não iriam, e nunca tentaram, e nunca houve essa tentativa. Esse é o problema. Eles estão dizendo que é uma coisa positiva, que as Forças Armadas não fizeram nada, mas peraí, então cadê o golpe do Bolsonaro? Se as Forças Armadas não fizeram nada, cadê o golpe, né? Enfim, aí ele fala aqui da anistia. Ah, seria um desastre. Por que seria um desastre? Porque na visão dele teve o golpe. Ele não percebe que, na verdade, no final das contas, o que está acontecendo aqui é a restauração da justiça, eliminando-se o golpe dado pelo Alexandre de Moraes e pelo pessoal do STF, né? Ele fala que é importante que as pessoas não saiam impunes disso. E eu concordo com ele. É importante que as pessoas não saiam impunes em ações criminosas contra a democracia. Não se pode sair impune disso. Por isso que eu digo para vocês, isso é só o primeiro passo. O Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes, eles têm que pagar pelo que eles fizeram para preservar a nossa democracia. Para que a democracia brasileira floresça, é importante que o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Gilmar Mendes e mais um tanto ali do STF que embalou esse sonho de destruir o bolsonarismo, esse pessoal tem que ser responsabilizado no futuro, da maneira correta, no devido processo legal, sem perseguição, sem caça às bruxas, mas eles precisam ser responsabilizados. Por isso que o senhor Prevovsky está falando aqui, porque eles atacaram a democracia brasileira, não o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem evidência nenhuma de que fizeram nada. Que fez nada. Agora ele sim, é o que diz o Fux exatamente nesse voto dele, aqui nesse parte do voto em que ele cita o Prevovsky. A democracia, antes de mais nada, é o império da lei sobre as pessoas. No momento que você tem uma pessoa se saindo como o defensor da democracia e reescrevendo as leis porque está defendendo a democracia, você já matou a democracia, acabou a democracia. Esse é o ponto exato que foi falado. E aí, mais engraçado é que mais adiante perguntam sobre a citação que ele fez no voto do Fux, e ele fala, olha só, eu não posso julgar se faz sentido do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque ele não está envolvido nessa história. Ele não leu a coisa toda, ele não sabe o que está ali. Tentaram jogar o cara para desacreditar o voto do Fux e acabaram revelando que o cara falou, olha só, não tem como dizer. E realmente não tem como. Mas é fundamental esse ponto, porque esse ponto que é citado ele no voto do Fux, na verdade, explica por que o Alexandre de Moraes tem que responder por esse absurdo, esse perseguimento, por essa perseguição absurda contra o Bolsonaro, né? Aí o jornalista tenta extrair dele a velha teoria que a democracia está em crise. Por quê? Porque a esquerda está em crise, né? E aí a esquerda quer dizer que a democracia está em crise porque só é democracia de verdade se votarem na esquerda, senão não pode, né? E aí tentam criticar o governo Trump aqui. O governo Trump está se envolvendo com todo tipo... O cara é esquerdista, então ele está criticando o Trump, é lógico, né? Todo tipo de medida de retrocesso da democracia. Está minando a democracia. Ele foi eleito democraticamente, venceu eleições limpas, mas se comporta como um potencial autocrata. Típico de esquerda lá. Aí ele fala aqui, ó, qual o impacto para a democracia do mundo? Ele fala, não acredito numa crise global da democracia. Eu vejo uma crise da esquerda, da social-democracia. Partidos de extrema-direita estão aumentando seu apoio na Europa Ocidental, em alguns países chegando ao poder. Mas nenhum desses governos, em que casos incluíram partidos que no passado se declararam fascistas, se engaja em atividades de retrocesso. Então o que ele está dizendo aqui é outra coisa que eu falo sempre por aqui. O que existe hoje no mundo não é uma crise da democracia, nem é um aumento da direita. Eu diria que ele está errado em dizer que os partidos da direita estão crescendo. O que está acontecendo é o colapso da esquerda. A esquerda, ela sempre se baseou na ideia do Estado resolvendo problemas da sociedade. E com a informação descentralizada e distribuída, a eficiência de estruturas hierárquicas ficou muito pequena. Isso fica aparente para o povo. O povo percebe que o Estado não serve para nada, só atrapalha. E com isso, a esquerda, que defende um Estado grande para, entre aspas, resolver os problemas da sociedade,
acaba ficando prejudicada nisso daí. O que está crescendo não é a direita necessariamente, os libertários estão crescendo também. Anarcocapitalistas estão crescendo também. O Milei é um libertário anarcocapitalista que ganhou na Argentina. Tem um monte de gente libertária crescendo num monte de lugar. Por quê? Porque você tem alternativas à esquerda. Alternativas à esquerda que estão crescendo, a esquerda que está desabando, né? Aí o repórter, de novo, o repórter é injuriado, né? Mas há retrocessos em países da Europa, como a Hungria, Polônia e Eslováquia em certo momento, mas são países muito menos desenvolvidos economicamente que não têm tradições democráticas extensas. Na Europa Ocidental, onde tem países com uma renda mais ou menos semelhante e uma longa tradição de alternância pacífica em eleições, não se vivencia o mesmo que nos Estados Unidos. Então ele está dizendo que mas a gente tem visto isso, a Inglaterra, o Reform UK está ganhando por lá, né? Na América Latina tivemos tentativas de conflitos nos últimos anos em regimes autoritários. Como o senhor vê a diferença dessas democracias, né? Votar na direita não enfraquece a democracia necessariamente. Repara que o próprio cara está incomodado porque o repórter quer dizer que votar na direita é golpe. Não pode votar, é golpe. A direita crescer é golpe, votar na direita é golpe, só a esquerda que é democracia. E o cara não vai cair nessa, né? Ele fala aqui, ó, não, votar na direita não enfraquece a democracia, enfraquece se os partidos da direita, uma vez no governo, adotam medidas antidemocráticas. Quando entram por meio de eleições democráticas e prosseguem com sua política, em particular entre anti-imigração, são mais autoritários, mas não minam a democracia. Não se deve confundir vitória da direita com ameaça à democracia. Entendeu os jornais brasileiros? Entendeu a galera da elite aristocrática socialista brasileira? Não se confunde vitória da direita com ameaça à democracia. Ah, mas as redes sociais, fake news, o Lula tá perdendo espaço porque o pessoal faz... Não, o Lula tá perdendo espaço porque o argumento da esquerda ficou fraco. As propostas que a esquerda traz são ruins. A direita está crescendo no final das contas porque justamente apresenta uma solução melhor, que é a diminuição do tamanho do Estado. Mais independência para as pessoas, cada um cuidar da sua própria segurança, ou pelo menos ter mais autonomia para cuidar da sua segurança. Né, ter armas, ter liberdade de expressão, ter liberdade de empreendimento, né? Aqui, ó, é possível ter... Ó, o repórter insiste, não porque não pode, porque a direita não pode, democracia é só o Lula. É só o Lula que é qualquer coisa diferente do Lula e não é democracia. É possível ter uma democracia com valores iliberais, anti-imigração e xenófobos, por exemplo? Temos que aprender a aceitar o fato de que as pessoas de quem não gostamos venceram as eleições. Desde que sejamos derrotados de acordo com as regras e tenhamos a chance de vencer a próxima eleição, é uma democracia. Não é sempre muito bonita, mas é democracia. Entendeu o jornalista do Globo? O jornalista ficou o tempo todo tentando encurralar o cara para ele dizer que tem uma crise na democracia. Ai, que não pode. Direita ganhar é crise na democracia. Proíbam a direita de ganhar imediatamente. Ou seja, o único erro do cara é porque ele está imbuído na bolhazinha de esquerda dele e está achando que teve mesmo uma tentativa de golpe aqui no Brasil. Se ele ver realmente as provas do caso, ele vai perceber que o Fux está certíssimo no voto dele. E quem que vai ter que responder por isso no futuro é o Alexandre de Moraes. Eu concordo com ele. Não se pode deixar essa tentativa de golpe do Alexandre de Moraes passar em claro. O Alexandre de Moraes tem que responder por isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.